Com imensa alegria, satisfação, né, que nós damos início a mais uma... Estamos começando, né, mais uma live da União Espírita Allan Kardec, que convida você para o estudo do Livro dos Espíritos. Nossa live hoje é de número 137, terceira parte do Livro dos Espíritos, da Lei da Conservação, capítulo 5. Gozo dos bens terrenos. E a pergunta de número 711. O endereço lá da União Espírita Allan Kardec fica na Rua Iviema, 5.565. Né? Mais ou menos não, é isso aí. União Espírita Allan Kardec, né? Que fica na Rua Iviema, 5.565. Nós temos trabalho a semana inteira, menos no domingo e na segunda. Os demais dias, todos eles. E hoje nós estamos na terceira parte da Lei da Conservação, capítulo 5, Gozo dos bens terrenos, pergunta de 711. Então, já aproveitando aí que o seu Maurício chegou, né? Vou pedir para o seu Maurício fazer a prece de abertura para nós. Seu Maurício é lá de Palmas, nosso querido irmão. Centro Espírita Ninfa, né? Ninfa de Paula Correia. Ninfa de Paula Correia. Então, vamos sim. É só encostar a porta aqui. Para fazer menos de barulho. Então, vamos com nossos pensamentos elevados ao alto, mentalizando a figura amada de Jesus, serenando os nossos pensamentos, vamos nos acalmando com nossos sentimentos de gratidão ao nosso Pai Maior, ao nosso irmão Jesus, nosso guia e modelo, Supremo Governador do planeta, aos amigos espirituais que nos abençoam sempre. Gratidão por tudo que tem nos dado, principalmente pela oportunidade de viver aqui na Terra, nesta encarnação, pela oportunidade da noite de hoje, de estar aqui neste momento de discussão sobre as questões do Livro dos Espíritos. Que Jesus ilumine os nossos corações, que sejamos abençoados nesse momento possamos entender melhor, possamos refletir bem sobre essas leis morais. Que a tua luz, Jesus, seja conosco. Abençoe cada um de nós, todos os nossos irmãos estão presentes aqui nessa reunião de hoje, encarnados, desencarnados, e todos aqueles com os quais nós entrarmos em sintonia também, sejam abençoados. Graças a Deus por tudo, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Orlando, tá me ouvindo? Tudo certo? Sumiu a imagem do Orlando de novo. Tá aparecendo o O aqui. Acho que ele deve estar com algum probleminha na internet lá. Continuemos nós. Enquanto isso, ele vai se ajustando. Então, hoje nós estamos vendo a pergunta 711 da Lei da Conservação. O título do capítulo 5 é Gozo dos Bens Terrenos, que vai justamente da 711 até 714. Orlando voltou. Tá caindo a minha internet. Percebi. João Dalmolin, seja bem-vindo. Oi, João. Boa noite, todos sejam. Boa noite. Maiara também, seja bem-vinda, Maiara. Eu tinha esquecido de colocar, de divulgar a live de hoje, e aí agora eu estava fazendo.
Assim, agora que eu estava atrasando o começo aqui. Mas nós estamos começando agora com as perguntas. Né? Nós estamos na pergunta Tá bom. 711, gozo dos bens terrenos, parte terceira, leis morais, capítulo 5 da lei de conservação. Esse gozo dos bens terrenos vai da 711 até 714. E vamos então à pergunta. Gozo dos bens terrenos. Bem curtinha ela. Quem que faz? Quem que inaugura? Porque a minha internet está caindo, vou aproveitar esse embalo. Depois você passa para os outros. 711. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não poderia impor um dever sem dar um meio de utilizá-lo. Como que Deus é perfeito, né? É um direito assim, um direito de viver, né? Como você tem a necessidade de viver, então você tem direito do uso dos bens da terra. Mas que fique bem entendido enquanto está encarnado. Depois é outra história, né? Os valores são outros. Ou a forma, né? Ou a forma é outra. E diz que lá no plano espiritual também a gente usa também, né, de alguns bens terrestres. Muito bem. Comentários? Acho que está bem claro, né? Que a gente é um direito de todos porque é uma consequência, né, é necessário para garantir a sobrevivência. Então, nesse sentido é que é um direito, né? E aí vem as outras questões que vão limitando mais até onde vai esse direito. E é interessante quando o Orlando até falou, né, da sabedoria de Deus. Aí como fala que esse direito é consequente da necessidade de viver. Então, se Deus nos deu a vida e para nós vivermos aqui no planeta, nós dependemos das coisas materiais. Precisamos dos alimentos, né? Precisamos do vestuário, precisamos do calçado, precisamos de muita coisa, precisamos de ferramentas para poder trabalhar a terra, por exemplo. Então, se Deus nos deu a forma de viver, se Ele nos deu a condição de viver, Ele teria que realmente dar também, então, os meios, né? E Ele deu, Ele não coloca uma coisa sem dar as oportunidades, né? Então, os bens da terra, eles foram dados para nós, realmente. Agora, o problema dos bens da terra, na verdade, é a questão do exagero, né? Do uso exagerado, do uso egoístico e assim por diante. Mas o uso não tem nenhum problema. Igual quando se fala do dinheiro, né? Uns falam riqueza, falam o dinheiro, ele não é amaldiçoado, o dinheiro é bom. O problema é que nós que temos dificuldade em saber fazer bom uso desse dinheiro. Aí, às vezes, em vez de fazer um bom uso, nós acumulamos, guardamos, né, no caso dos bens da terra também, acumulamos, guardamos e deixamos nossos vizinhos por necessidade. Aí que é o problema. O direito foi dado, né, por Deus, só que nós aqui, às vezes, usamos de forma errada. E aí falta para uns, sobra para outros, que não, ainda por conta do nosso egoísmo. Comentários ou vamos para a próxima? Acho que podemos avançar. Vamos lá. 712. Quem faz essa? 712. Com que objetivo Deus colocou um atrativo no gozo dos bens materiais?
é para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo pela tentação. 712A. Qual é a finalidade dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Bom, aí já vem um comentário. É como se fosse o final do ponto, mas não é, né? É só um comentáriozinho. Se o homem só fosse excitado ao uso dos bens da terra em vista da utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer para que o ajude no cumprimento dos desígnios da providência. Mas, por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, prová-lo pela tentação que o arrasta para o abuso do qual sua razão deve defendê-lo. Bom, então, com que objetivo Deus colocou o atrativo no gozo dos bens materiais? Para que o homem possa cumprir a sua missão aqui na Terra. Que missão é essa, então, né? De modo bem geral, a missão consigo mesmo e a missão com o coletivo, a missão de evoluir, de avançar, de crescer, de se melhorar, né, de se aperfeiçoar. Acredito que essa, de modo geral, seja a missão. Aí entram as outras tantas missões bem mais especificadas, né? Missões do ponto de vista de cada pessoa, com seu papel, com seu trabalho, com a sua inserção na família, no meio social, tem a sua missão de uma forma mais específica. Então, para que o homem possa cumprir essa missão, ele tem um atrativo, que é o gozo, que é o prazer do uso desses bens, né? Como, por exemplo, se alimentar, né? Dá um prazer. Se agasalhar, se proteger, não é um prazer diretamente, mas evita um desconforto, traz um conforto, que é, de certa forma, um prazer também, né? Conforto de estar com a roupa quentinha, de estar protegido. E disse que a resposta disse que é tanto para cumprir a missão, como para experimentar o homem pela tentação. Então, o gozo, esse prazer, ele também é uma tentação ao desequilíbrio, uma tentação à desarmonia, né? Uma tentação a muitas coisas. Pode ser uma tentação à destruição da natureza. Então, para que é isso? Qual a finalidade da tentação? Desenvolver a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, como é que o homem tem a medida do que é bom, do que é ruim, né? Para saber se ele está tentado a fazer o que não é bom. Aí eu acho que volta, assim, muito longe na história aí, né? Da cultura. Eu acho que vai lá na história da criação, né? Quando o homem comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Então, ele tem um discernimento do que é bom e do que não é bom, e ele tem a razão para ele escolher, que o ajuda a fazer essa escolha. Escolher o bem e não escolher o mal, ou deliberadamente escolher qualquer uma das coisas, né? Bom, acho que é isso aí. Deixar para quem quer comentar ainda mais um pouco. Então, eu acho assim também. É tudo isso que o João falou. Mas vem a necessidade junto com a utilidade, né? Então, a necessidade faz o sapo pular, né? E a gente, então, naquela sensação de produzir, de conseguir, de fazer, né?
Dá uma necessidade, se você não plantar, você não come, né? Então você corre atrás, né? E aí vem também a sensação, né? Quando eu coloco a pergunta aí, por que Deus colocou um atrativo nos bens materiais, né? No gozo dos bens materiais, ou no uso dos bens materiais, eu fico aqui pensando, né? Por que isso, né? As coisas, por exemplo, o comer, né? Tem pessoas que têm problema com doce, né? O diabético e tal, mas aquilo é uma tentação mesmo, né? O negócio fica difícil de se controlar, né? Por que Deus coloca isso, né? Dá a impressão, né, que Deus coloca medidas diferentes para cada um, né? De, de, de atração, de gozo, alguma coisa assim, né? Na forma como está construída aí a questão, né? E todos os bens materiais, né? Cada um de nós tem as nossas fragilidades em alguma coisa, né? Se é no doce ou na alimentação, no sexo, na ganância, na questão até dos elogios, né? Tem pessoas que gostam né? Tem as vaidades, né? Os orgulhos. E lá no livro, aí mesmo no livro dos Espíritos, lá no início, né? Na lei da conservação mesmo, né? Fala que a questão, né, da gente preservar a vida, né? A gente tem essa... A gente não exagera, tem medo da morte por conta da preservação da vida, senão a gente seria descuidado. Então, essas questões assim, fica a forma como é perguntado, né, que dá a impressão que Deus, né, colocou as coisas de forma assim, talvez pela nossa própria formação, né, que nós entendemos assim as nossas relações, né, a gente vê um Deus muito próximo do humano e que coloca essas coisas assim, vou colocar a tentação para esse moço aqui para ver se ele resiste mesmo. E esse outro não, esse outro vai outro tipo de tentação, né? Mas a gente vai desenvolvendo esses atributos, essas qualidades, né, ao longo das vidas. Quando eu venço uma fragilidade, né, aí eu estou pronto para enfrentar outra. Acho que é assim por diante, né? E eu é que vou criando isso aí, né? Talvez o entendimento de Deus é que dificulta um pouco essa compreensão de como funcionam essas questões da tentação. Confesso que eu fico assim meio confuso. Então, é interessante o que você colocou. A questão que você colocou aí do nós vamos criando, né? Porque é uma tentação, mas veja bem, se a gente voltar lá num tempo bem primitivo, onde o homem não tinha descoberto, inventado nada ainda, o homem vivia da caça e mais ainda da coleta de frutos e raízes. Como é que era isso? Isso era diferente, né? Essa tentação aí, ela praticamente, eu acho que não aparecia. Era necessidade, só. Era só pela necessidade, aí o homem comia o que tinha ali, ia em frente, era nômade, ficava andando de um lugar para outro sempre para poder encontrar outro lugar que tivesse aquilo que ele precisava. E aí você falou que o homem vai criando necessidades, vai criando outras tentações para si mesmo, como você acabou bem de citar, do doce. Aí vem a tentação da bebida, né? O prazer da bebida, o prazer do doce, né? E aí falou gozo dos bens materiais, a gente nem chega a falar do sexo, que não é um bem material, né? Uma outra categoria de gozo. Mas tudo, o desequilíbrio de tudo que dá prazer é que enseja a tentação, né? A tentação ela leva a isso. Você não se controlar, não se disciplinar, não querer usar a razão para entender o mal que faz, o desequilíbrio.
Acho que é por aí. Esse atrativo, né, que o Kardec pergunta aqui, eu acho que é interessante pensar mesmo, quando vocês já falaram praticamente tudo isso, mas praticamente vou mais é reforçar. Porque, olha, tudo na lei de Deus vem sabedoria, né? Onde lembrou da lei de conservação, em que o ser humano, nós, né? Se não fosse o instinto de conservação, esse instinto, a gente se matava com facilidade. Agora, pelo instinto de conservação, você está no avião e ele passa pelas nuvens mais pesadas e ele começa a balançar e a gente fica com medo de morrer. E eu acho que todos esses medos, né, vem do instinto de conservação. Aí, no sentido também do atrativo para as coisas materiais, primeiro, se imagina bem se os alimentos não nos atraíssem. A gente fosse comer só para fazer, eu vou comer porque se eu não comer, eu vou morrer. Se eu não comer, eu vou emagrecer demais. Se todo mundo fosse assim, se a gente fosse desse jeito, possivelmente teríamos dificuldade de sobreviver, porque já que não tem vontade de comer, nenhuma. Aí eu acabaria não alimentando, esquecendo de alimentar. Agora veio o atrativo. Olha, a comida me dá vontade. Eu fico com vontade de comer. Esse é um atrativo também da alimentação, atrativo pela água. E esses atrativos, por meio deles, vieram também os outros atrativos, né? As coisas materiais. E essas outras coisas também, possivelmente, servem para o nosso progresso. Então, se a gente for analisar bem, a lei de Deus, ela é realmente, a gente acha lógica em tudo, né, na lei de Deus, analisado de forma mais fria, assim, e racional. Ok? Alguém mais? Vamos para frente. Maiara? Maiara está quietinha. Agora vai ser a vez da Maiara. Oi, boa noite. Tive um problema para entrar aí eu fiquei quieta para não atrapalhar. Bom, meu comentário seria mais, eu achei mais o link da missão do ser humano com essa questão do bem, o atrativo do gozo. A motivação seria esse atrativo, né, para cumprir a missão, e a tentação seria a prova, né, do ser humano na Terra. A tentação do doce, como o John falou, da bebida, como vocês falaram. Tudo que o ser humano teria que passar para cumprir essa missão na Terra. E a finalidade de desenvolver a razão, né? Olha só. Desenvolver a razão. A gente vai racionalizando tudo, né? Vamos aprendendo a usar com a razão os bens que são disponibilizados. Vamos para a próxima? Aqui está, Bora. 713. Acho que é a última essa daí desse título, hein? De gozo dos bens terrenos, se não me engano. Não é não? Não, não é não. Falta mais uma. Tem mais uma. É a 14. Ainda. Acho que essa é da Maiara, né, Maiara? Você está com condição de fazer? Você está oscilando? Sua internet? Não posso fazer. 713. Os prazeres têm seus limites traçados pela natureza? Sim, para vos indicar a extensão do necessário. Contudo, pelos seus excessos, chegais à saciedade e com isso vos punis a vós mesmos. Que coisa, hein? Que coisa. Então, né? Interessante. Eu fico pensando nas minhas comilanças. E lá de vez em quando a gente vai comer alguma coisa, já meio tarde da noite, né? E dorme meio desajustado. Os excessos. Vai além da necessidade. Depois passa mal. Aí fala, Deus está me punindo. Não, é eu mesmo. A parar e todo o excesso. É eu mesmo estou me punindo. Tá vendo?
No excesso o excesso da alimentação, eu acho que hoje é algo muito, muito forte, muito sério, né? O excesso da alimentação já é uma discussão muito grande, que vem, primeiro em outros países, onde a população começou a ficar obesa, né? E nós estamos seguindo o mesmo caminho. Nós, de um mundo um pouco menos farto de recursos materiais, está seguindo aí no mesmo caminho, né? A população ficando obesa, ficando doente, por comer demais, ficando compulsiva por comida, compulsiva por doce, vício, né? Viciadas as pessoas. E aí o que chamou a atenção na pergunta, até do jeito que o Allan Kardec já... Então, aí está destacando que a própria natureza já limita, já te mostra aonde que está o limite, né? Mas nós não queremos esse limite. Acho que desde quando a gente era primitivo, que tinha frutas, aquela fruta muito gostosa, muito saborosa, a gente comia até não poder mais, né? E daí já devia sair pesado ali para sair caminhando. A gente devia sair já sentindo a punição, né, de ter comido demais. E aí, então, tá falando que dessa forma, pelo excesso, a gente mesmo se pune. Lógico, né? Lógico, faz mal. Né? Você vai usar uma coisa para ter um prazer. Até um exemplo bem complicado, né? O álcool. Usar bebida alcoólica para ter um prazer e usar em excesso. Só usar para ter um prazer hoje em dia já é bem questionável, né? E ainda usar excessivamente, como tão comum é complicado. Traz realmente uma autopunição, né? Uma forma de autossabotagem. Eu estou buscando a felicidade, mas aí eu busco pelo um caminho que me leva à infelicidade. Parece uma coisa oculta que está sendo feita ou sem querer, involuntário, para se sabotar a possibilidade da real felicidade. Isso. Alguém mais? Acho que tudo tem limite, né? Até, por exemplo, quando você exagera na busca do prazer, né, vai entrar tudo isso aí. Por exemplo, você tem muitos meios de você buscar o prazer de forma moderada. Mas quando a pessoa, por exemplo, já começa a utilizar outros meios, né, para auxiliá-lo no prazer, no caso aí bebida, droga, por exemplo, tudo isso já veio, já foi o excesso na busca do prazer, né? Até a questão da sexualidade, né? Exagerar de forma exagerada, vai ter problemas, né? Então vai vir, claro que tem os limites, né? Aí nós encontramos nesses limites, a gente vai sentir o problema que vai mostrar, da mesma forma que a gente come um prato muito grande, ou uns 2 pratos, por exemplo, e a barriga, o estômago sente o mesmo caso todos os outros prazeres. Então, é o que Deus já colocou isso na lei, né? Na lei dele, e já nos impregnou disso aí. Não precisando de ele vir falar, você vai ser bonito porque você comeu muito. Não, nós mesmos vamos sentir a punição dentro de nós. É isso aí. Esse controle que nós somos levados a fazer, né? Que até desenvolve a nossa razão, que como foi dito na questão anterior, por essa questão, né? Sois Deus, Deus está dentro de cada um de nós. Essa forma, né, de controlar, que nós temos essa faculdade, né, de controlar, tem algo a ver com essa questão da visão de Deus também, né, que a gente tem, né? Deus, sois deuses, né? Você pode, mas não deve, como disse Paulo.
Poder você pode, mas não deve, ter os limites. Então, eu tenho poderes, né, de agir, e esse poder de agir, ele pode me ajudar ou prejudicar, depende de mim, da forma como eu uso ele. Livre-arbítrio. Né? Próximo, então? 714. Oi? O que pensar do indivíduo que procura no excesso de todos os tipos um refinamento para seus gozos? Refinamento para seus gozos. Pobre criatura de quem é preciso ter pena e não invejar, pois está bem perto da morte. Ala puxa, tchê, não se assustemos. A 700, aí vem para 714A. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima. É da morte física e também da morte moral que ele se aproxima. Das duas. Aí Allan Kardec comenta assim: o homem que busca nos excessos de todo gênero um requinte de prazer coloca-se abaixo do bruto, pois o bruto sabe se deter com satisfação do necessário. Ele abdica da razão que Deus lhe deu como guia. E quanto maior forem os seus excessos, mais ele confere à sua natureza animal o domínio sobre a sua natureza espiritual, as doenças, as enfermidades e até a morte, que são a consequência do abuso. São, ao mesmo tempo, a punição pela transgressão da lei de Deus. Eu estava assistindo uma reportagem esse tempinho atrás que um desses jogador famoso estava lá num restaurante almoçando assim, com pó de ouro na comida, colocando pó de ouro. Quer dizer, aqui fala no requinte, né, de todo tipo, né? A pessoa vai lá beber, fala, eu vou tomar porque não sei o quê, quero uísque de primeira, um vinho de não sei quantos anos lá guardado no... Esquece da simplicidade da natureza. Primeiro que bebida alcoólica não se deve tomar de forma nenhuma, né? É também uma espécie de droga, né? Que diminui a nossa existência na face da Terra. Imagina com requinte ainda, né? Refinamento para os gozos. Então ele fala assim, é pobre criatura. Tanto ele está sujeito a morrer fisicamente, porque às vezes vai, como vocês disseram aí, né? Vai comer demais ou comer alguma coisa que não deve comer, né? E também vem a questão moral. Jesus ensinou a simplicidade, você ter o suficiente para você viver, não precisa de exagero, não é? Eu, por exemplo, tenho o suficiente para viver, por que eu vou querer mais? E mais, e mais, e mais, aquele exagero, aquela loucura, né? Aí, então, vem a questão moral, porque para conseguir isso, muitas vezes, a pessoa passa da medida, né? O bonito da doutrina espírita é que ela ensina que a gente tem que ter a fé raciocinada em tudo. Em tudo. Nem muito, nem menos. É dentro do limite. Então, a sua pergunta, para que eu vou exagerar, é o motivo da discussão aí, né? Que é uma forma de procurar um excesso, um refinamento do prazer. O excesso é buscado praticado para um refinamento do prazer ou para um prolongamento do prazer, né? Buscar fazer com que o prazer seja duradouro, o que não é, o que é possível, né? Prolongar um pouco o prazer, mas não torná-lo permanente.
E nessa tentativa de tornar o prazer mais longo possível, é que vem o desequilíbrio, vem a doença e vem até a morte, que está dizendo aí, né? Então, é esse o objetivo. Para que eu vou querer mais do que eu preciso? Vou querer para sentir prazer, vou querer para me sentir bem, sentir uma sensação corporal e até uma sensação espiritual, mental, porque os vícios todos, eles têm um componente psicológico. A gente pensa que está feliz só por começar a beber alguma coisa que nem fez efeito ainda, e às vezes nem saboroso não é. A gente já pensa que está feliz e que vai ser feliz, vai estar feliz dali a pouco, vai estar bem feliz. Então, até esse dia eu estava comentando com um amigo aí sobre questão de sexo, né? Chega um tempo na vida da gente que o corpo praticamente já não pede mais nada. Mas as pessoas continuam com uma ligação tão forte com a questão sexual que mostra o vício psicológico que ela fez do sexo, né? Fez do sexo um vício psicológico. Ela pensa que tem que encontrar a forma, o meio de praticar o sexo, porque praticando, aí vai ter uma coisa muito boa, vai ter um estímulo, vai ter um prazer, que é desnecessário, porque o corpo mesmo já não está mais pedindo, já não está mais nem reagindo, né? Com as reações naturais que tinha em outras fases da vida. Mas a gente vê as pessoas bem idosas com esse interesse, com esse brilho no olho, quando simplesmente se faz piada, brincadeiras relativas à sexualidade. Mais comentários? Ok. Essa é então essa última questão desse item, né? Morte física ou morte moral? Das duas. Eu concordo. Se aproxima do egoísmo também, né? Vai tudo contra o que a gente falou antes, né? Que é adquirir inteligência, sabedoria, usar os bens de forma racional, né? Dessa maneira ele só pensa de forma egoísta para si, enquanto ele puder e quiser. E essa questão de requinte, né, que o Orlando colocou aí, achei até bem colocado, né? Que as pessoas às vezes quer comprar uma coisa ou usar uma coisa que é só ela, né, personalíssimo, né, e caríssimo, né, coisa que custa uma fortuna. E às vezes as pessoas que não têm condições querem imitar essas outras pessoas, faz sacrifício, né, para ter uma marca, ter uma coisa assim que destaque. Então, é uns absurdos, né, que nós criamos, umas necessidades que criamos, né, e que leva a gente a sofrimento, a dificuldades, né, de convivência. Para a próxima? Podemos. O necessário e o supérfluo. Lembra da musiquinha lá do Balu, né? Do Mowgli? Necessário, somente o necessário. Extraordinário é demais. Eu gosto muito daquela passagem lá do Mowgli. Todo o desenho dele é legal. Muito bom. 715. Chegamos num ponto aí bem utilizado, bem citado, né, nas reflexões, e que fala muito da nossa vida material, essa questão do necessário e do supérfluo. Então, vamos à leitura. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? O sábio o conhece por intuição.
Muitos o conhecem por experiência e às suas próprias custas. É só isso a pergunta? É, só isso a pergunta. Então, como se pode conhecer o limite do necessário? Bom, na pergunta anterior falou que a própria natureza nos indica. Nos indica onde está o excesso, né? Quando a gente começa a exceder. A natureza aí está falando do equilíbrio corporal mesmo, né? A gente sente que comeu demais, a gente sente que não está bem, que não está confortável, sente que faz um efeito. Por exemplo, certos tipos de alimento, né? Que provocam algum tipo de excitação, de estimulação no nosso corpo. Quando a gente come muito, a gente sente que fez mal, né? Por exemplo, se tomar meio litro de café de uma vez, acho que a gente sente um efeito, uma excitação desagradável, muito forte, muito exagerada. Assim como outras coisas. Então, conhecer o limite, como conhecer esse limite? Por uma intuição? Intuição, para mim, não é algo que veio, né? Para mim, não. Eu acho que é tranquilo isso. A intuição não é algo que vem de uma experiência. Não é porque eu experimentei. Eu tenho a intuição, eu tenho um conhecimento que vem, não sei de onde. A intuição. Um conhecimento que no momento que eu estou tendo, eu nem tenho consciência de onde que ele vem, mas algo me diz que não é bom comer demais, que não é bom fazer demais tal atividade, que precisa de um equilíbrio. Então, muitos o conhecem por experiência. Aí vem a intuição é uma coisa, a experiência é outra, né? Pela experiência, você experimentou, viu que não era bom, viu que prejudicava, teve por exemplo, você exagerou em ficar acordado durante a noite para se entreter. Nem precisa ser para algo prejudicial, vamos dizer, beber, ou usar droga, qualquer coisa assim, né? Para se entreter, para conversar com as pessoas, para dar risada e tal. E aí você ficou demais acordado, você percebe depois, pela experiência, que ficar demais acordado no outro dia é triste o dia. É cansativo, trouxe um desequilíbrio. Então, por experiência e às suas próprias custas, vivendo as consequências. Vivendo as consequências daquilo que você escolheu. Vou deixar para vocês. O conhecimento, né, do necessário e do supérfluo, esse limite, entender o que para nós é supérfluo e o que para nós é necessário. É uma coisa bem complicada, porque ele fala que aquele que é sábio conhece por intuição. E depois ele fala, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência, né, a sua própria custa. Esse conhecido necessário e o supérfluo realmente é muito complicado. Porque o que está acontecendo, se nós olharmos os povos do passado, tinha uma necessidade muito menor. Pouco o que era supérfluo alguns séculos atrás, hoje está sendo necessário, de acordo com a nossa vivência de hoje. Né? Ou seja, em vez de nós modificarmos, né? Com o passar da nossa evolução, com o passar dos milênios, né? Por exemplo, em vez de nós começar a descartar mais, isso eu não preciso disso aqui mais. Isso aqui já não é mais necessário. Para nós, está mudando, está sendo muito mais necessário ainda. Então, a gente começa a acumular demais. Eu penso que quando se fala que por intuição, é porque Deus, como colocou a lei natural, e a lei natural nos ensina sobre tudo. Então, a lei natural que está em nossa consciência, ela nos orienta sobre tudo. Então, nós sabemos, se nós analisarmos a nossa consciência
na lei natural que está na nossa consciência, nós vamos ver se o que eu estou guardando, se isso para mim é necessário ou se é supérfluo. A gente acontece mesmo assim nas coisas de casa, por exemplo. A gente vai guardando. Pessoas analisando que tem numa cozinha e a gente gasta 5 panelas, 6 panelas no máximo, e a gente tem 30, 40, 50 panelas guardadas, né? Então, eu acho que a roupa, né? Às vezes a gente precisa de umas 5 roupas, 5 calças, e a gente guarda ali 50 calças. Precisa de um par de calçado, ou 2 para revezar, por exemplo, mas a gente pega e tem 50, por exemplo, pares. E a gente tem essa dificuldade. Mas se a gente for analisar, quando ele fala da intuição, talvez tenha a intuição no sentido mais de olhar também. Essa lei que colocou no tal, que Deus colocou em nosso consciência. Nós olhar para o não vamos saber realmente se nós precisamos ou não. 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades pelo nosso próprio organismo? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das suas necessidades, porém os vícios têm alterado a sua constituição e criado para ele necessidades que não são reais. Uhum. Tem uma questão aí séria, né? Você tem A natureza tratou o limite das necessidades, porém, os vícios alteraram a sua constituição. Constituição do quê? Constituição Seria do homem? Da natureza das necessidades, né? Aí o homem sente, até aquela questão psicológica que eu falei antes, né? Sente mais necessidade, muito mais necessidade do que realmente tem das coisas. Então é uma necessidade, só que uma necessidade criada, uma necessidade artificial. Ou influenciada ou manipulada. Também. Criando para ele necessidades que não são reais. Então não precisa de tanta saciedade de alimento, não precisa de tanta saciedade de nada, né? Nem das diversões, porque a gente exagera, né? A gente nunca pratica um esporte. Aí, de repente, a gente se integra num grupo que está divertido e tal, e a gente vai praticar o esporte o dia inteiro. Outro dia não consegue nem caminhar. Desequilíbrio, né? Porque se envolveu ali, se empolgou, se entusiasmou. Então, a natureza, ela, sim, traçou o limite, já disse antes, né? Que a natureza nos avisa. Limite das nossas necessidades. Nosso próprio organismo já dá o limite. Acho que eu acabei atirando a comentário da Mayara. Não, concordo. Pode continuar. Acho que é isso mesmo. O homem ser insaciável, isso é uma coisa que o homem procura, né? O homem faz, o homem se busca exagerar, né? Vai atrás daquilo que ele pensa que é bom. Hoje a gente vê uma loucura, né? Uma loucura pelas sensações provocadas pela adrenalina. As pessoas voam até com uma cadeira de roda. Parece incrível, né? Uma pessoa numa cadeira de roda que já está ali toda dependente, toda com dificuldade, e ela sobe uma rampa, ela desce uma coisa, vai subir uma rampa que parece uma montanha-russa, que de repente não tem mais base, e ela vai voar com aquela cadeira para cair, fazer uma pirueta no ar, não sei o quê.
buscando uma sensação exagerada, consequente da adrenalina que vai provocar, né? E lá, claro que lá se quebra, se machuca, né? Se arrisca até a própria vida. Coisas assim. A insaciabilidade do homem pelo prazer. Então fica bem aquela pergunta do Orlando, para quê, né? Para que exagerar tanto, sabendo que... Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, né? Que o Dilon está em Palmas lá, mas seu Maurício, tem um sacerdote, né? Não vou falar mal das religiões, porque toda religião tem aquele desmiolado, né? Encheu uma porção de balão de ar e saiu voando para cima. Depois de muitos quilômetros numa outra cidade, ele caiu lá e morreu, né? Desencarnou. Não sei quantos balões que ele colocou e só pelo prazer, né? Aquela sensação de estar voando. Exato, então é um exemplo bem claro. Em vez de ele estar pregando o evangelho, falando em nome de Jesus lá, não, ele resolveu fazer uma aventura. Saiu, eu acho que lá não sei se foi do Paraná, né? Você lembra disso, João? Acho que foi do Paraná. Paraná, né? E que ele caiu aonde? Não sei não lembro qual a cidade. Sei que o padre caiu, né, do balão. Caiu aqui em Mato Grosso do Sul, não foi? Não sei dizer para onde ele caiu. E coitado do padre, né? Depois o cantor fez o escritor de música fez uma música DJ mais louco do que o padre do balão. Aí ele ficou famoso na música, mal afamado, né? Por ser louco. E sair com o balão e se matar. Verdade. Eu vi também um parente meu, até, não vou falar o nome, né? Claro. O camarada dele viajava, ele vinha lá de Porto Velho, aqui em Dourados, para ver a mãe. Aí chegava em casa, ele contava o sonho que ele tinha na estrada, viajando, dirigindo o carro. Ele viajava dia e noite, né? Não havia necessidade, ele ia ficar aqui uns 15, 20 dias na casa da mãe, passeando, vendo ela, né? Mas ele tocava o carro à noite e o dia. Aí dormia no volante e sonhava. Sonhava ele dirigindo o carro, sonhando. Mas imagina só, né? Que risco que ele passava e colocava aí nos outros que estavam na estrada. Então, são exageros de todo jeito. Tem gente doido, né? Se utilizasse esse exagero para ajudar o próximo, fazer alguma coisa de útil, né? Então tá. Aí a gente retoma, enquanto a gente reflete durante a semana sobre o necessário supérfluo, e a gente traz na semana que vem aí novas ideias. Isso. Vamos refletir sobre o que é necessário. Fazer igual o motorista aquele, né? Enquanto a gente vai dirigindo, a gente vai dormindo e vai refletindo. Desapego. Muito bem. Então tá por sua conta. Orlando, o João Biblec. O João fazer o encerramento para nós aí. Tá bom, então. Foi mais uma live de estudo produtiva, né? Onde fizemos o possível para cada um para contribuir, lendo, comentando, dando a sua compreensão, ajudando a cada um meditar, refletir e trazer para a nossa vida, para o nosso coração, essas lições, esses aprendizados. Hoje nos disse que nós precisamos saber usar bastante a razão. E a razão é que traz o equilíbrio, né? Porque
o desejo, o prazer que as coisas materiais nos dão, nos excitam para a insaciabilidade, né? Nos excitam essa insaciabilidade e nos convidam a ficar buscando mais e mais prazer. Então, é um motivo de muita gratidão à espiritualidade que está conosco, nos dando amparo, nos dando suporte, para que realizemos esse estudo, para que compreendamos. Muita gratidão a cada um de vocês que esteve junto e por isso aconteceu a reunião, mesmo que virtual, e o estudo. E o desejo, pedido, junto com o desejo de que a nossa semana, de que o nosso final de semana, de que a sequência da nossa vida seja um pouquinho melhor a partir desse encontro, dessa vivência, desse estudo. Que assim seja. Assim seja. Seja, gratidão a todos, todas. Gratidão, boa noite a todos, gente. Gratidão. Boa noite. Muita Bom, paz. boa semana. Igualmente. Mano, fica com Deus. Você também. Com Deus. Todos vocês, viu?